Olá, eu sou Milena Mendes, sou consultora de imagem e estilo e hoje estou aqui com a Cíntia, que é fisioterapeuta, mestre e proprietária do Estúdio Luz de Pilates em Eloy Mendes. Ela também passou pela consultoria de imagem comigo, teve a sua imagem transformada, né, Cíntia? Sim, totalmente. Se tornou uma nova mulher depois da consultoria. Outra Cíntia. Né? Eu falo, quem me conheceu há uns 10 anos atrás, tinha que me conhecer novamente. E não só pelo vestir, mas pelo total, né, de evolução que a gente vai tendo ao longo da vida, né? Exatamente. Mudanças de crenças, mudanças... Enfim. De tudo, né? De tudo. Exatamente. E eu quero que você comece contando para elas o que te motivou a procurar a consultoria de imagem, porque igual você falou também, a gente passa por mudanças na vida, às vezes mudança de profissão, às vezes mudança de cidade, sim, mudanças de crenças, muitas mudanças. Então, o que te motivou a procurar a consultoria de imagem? Se fosse para resumir uma palavra, seria autoconhecimento. Autoconhecimento foi a chave. Eu iniciei uma busca por autoconhecimento lá em 2018 e eu entrei a fundo, assim, falei, eu quero me tornar uma mulher melhor e eu quero em todas as áreas da minha vida. E aí eu entrei a fundo, lia livros de finanças até espirituais, né? Até questões espirituais. E nesse meio tempo, eu reencontrei a Milena. Pra quem não sabe, ela é minha amiga de infância. A gente estudou junto no ensino fundamental, ensino médio. Só que depois a gente perdeu contato, né? A gente foi pra faculdade, a gente perdeu contato. Sim, perdemos contato pela vida também, pela vida. Não quer dizer que a gente brigou, não. A gente perdeu pela vida, né? Pela correria. Cada uma foi pra um caminho. E um dia, numa palestra para mulheres, né, a gente se reencontrou. Gente, eu poderia imaginar que eu encontraria qualquer pessoa, menos a Milena. Sim, foi um susto, né? A Milena, porque pra mim ela nem morava aqui, tava fora. E depois eu vi algumas palestras dela, gente, E como eu já estava nessa busca, até na época eu tinha uma empresa de velas aromáticas, e a Milena também tinha uma empresa, um e-commerce, nós duas tínhamos, então a gente pegou esse ponto em comum. E na época, como eu tinha um produto que era a vela aromática, eu estudava muito sobre branding, só que eu usava isso pro branding, pra quem não sabe, é marca pessoal, né? Mas eu usava isso pro meu produto, pra minha vela. Então eu olhava o Instagram da Lecal. Era maravilhoso mesmo. Era tudo em relação às velas, mas eu não aparecia, porque tanto eu quanto a minha sócia, a gente era mais low profile. Totalmente. Totalmente. Então, pra gente assim, aparecer, realmente foi porque a gente percebeu uma mudança de mercado, que a gente tem que estar atenta também. E aí eu comecei a perceber que pessoas compram de pessoas, pessoas vendem para pessoas. Então eu precisava olhar para mim também como marca. Porque antes eu tinha o meu estilo, que eu achava assim que estava certo. Eu sempre gostei de vestir coisas que eu me sentisse bem. Confortável, me sentir bem. Só que muitas vezes não passava o que eu queria passar. E isso que me fez entender, né, ter esse autoconhecimento. Aí eu conheci a Milena, fui vendo as palestras dela, a importância disso, e vendo essa mulher maravilhosa também, eu falei, vou me inspirar nela e vou aprender com ela. E realmente foi um divisor de águas na minha vida, porque assim, a marca pessoal, esse brand que a gente quer passar, me ajudou em todos os sentidos, porque hoje em dia eu escolho o look de acordo com o que eu quero, para aquela ocasião, com aquela pessoa, com aquele lugar. E antes não, antes eu usava a mesma coisa em todos os lugares. Não, cada lugar tem o seu, né, o que eu quero passar, o que a minha imagem quer falar por mim, antes que eu abra a boca e fale. Porque muitas vezes a gente pode até ter milhões de resultados, mas se a gente não tem, né, uma marca forte, um estilo que a pessoa bate o olho e fala, não, ela passa confiança, ela passa autoridade, fica mais complicado. Com certeza. E assim, é interessante que quando você me procurou, você vendia produto, né, e você entendeu a importância da sua marca pessoal. Mas hoje você tá mais ligada com a sua imagem, você vende mais a sua imagem, né? Você é o seu produto hoje em dia. Então, teve essa transição,
E você fez a consultoria, assim, ali no momento exato, um pouquinho antes da transição. Foi, né? Exatamente. Que aí, logo depois, hoje em dia eu não tenho mais essa empresa, hoje em dia eu estou como coordenadora do curso de fisioterapia do Unis, e acredito eu que essa porta foi aberta não só pelos meus resultados, mas também pela marca pessoal que eu já vinha desenvolvendo ali no Instagram, graças a Milena, graças à consultoria. Sim. E graças a esse processo de autoconhecimento. Sim, porque assim, é um cargo que você tem uma imagem, né? Você é como, assim, é onde as pessoas vão mirar. Isso. Né? As pessoas que entraram no curso, que estão ali iniciando, elas vão olhar para você e você é vamos dizer assim, a luz no fim do túnel. É onde elas querem chegar. Sim. Então, se você não tem uma imagem coerente com aquilo que você está passando, né? Você não consegue ser tudo aquilo que deveria, né? Sim. Porque você pode ter todo o conhecimento que eu sei que você tem, né? Você tem vários cursos, é mestre. Mas, se eu olho para você, eu não sei disso. Sim, eu não sei o seu currículo, você não chega com um currículo aqui pregado, né? Então a pessoa tem que bater o olho e entender. Não, essa pessoa, ela é capacitada, essa pessoa é inteligente, ela tem competência, né? E de fato, você foi assim, certeira no momento, né? Foi. E eu quero saber de você, da Cíntia antes da consultoria, né? Porque eu te conhecia, mas conta pra elas como que era a Cíntia antes e como que era a sua relação com o vestir. Então, a Cíntia, antigamente, como eu acabei de falar, eu era uma pessoa que eu queria só me sentir confortável. Então, eu buscava pelo conforto, eu sempre gostei de peças mais fluidas, coisas que eu me sentisse bem. Mas, eu não tinha conhecimento nenhum de combinação, paleta de cores, eu usava coisas totalmente erradas pro meu tom de pele e achava que estava excelente. Então, eu falo que assim, existe realmente uma Cíntia antes e uma Cíntia depois. Porque hoje em dia ficou muito mais fácil. O meu guarda-roupa mudou completamente. Sim, acho que eu lembro de que ela foi lá em casa, gente. Só lembro da Milena tirando um tanto de coisa. E um monte de coisa, tudo igual, né? Meu guarda-roupa era muito assim, tinha muitas peças. Sim. Que não dava pra combinar entre si, mas ao mesmo tempo parecia tudo igual. Né? Era tudo igualzinho. E eu tinha um pouco de medo de colocar cor nas. Não, você não tinha cor. Não tinha cor. Você não tinha cor no seu guarda-roupa. E hoje em dia, né, depois da minha paleta, que é o outono profundo, nossa, eu fiquei tão feliz de ser essa paleta, porque eu amo as cores, né, os tons terrosos, que eu adoro, né, inclusive esse verde aqui também tá na minha paleta. Tá. Então mudou completamente. Hoje em dia é bem mais fácil para mim poder escolher os looks, né? Sim, e você acredita assim que essa imagem antes, da Cíntia antes, caberia na sua profissão hoje? Então a minha imagem de antes não caberia com a Cíntia agora. Porque a minha imagem de antes, ela aparentava muito imaturidade, até mesmo uma infantilidade, por eu aparentar ter menos idade que eu tenho. Então, hoje em dia, mesmo utilizando looks que eu sei que vão me dar mais autoridade, mesmo assim as pessoas ainda acham que eu sou mais nova. E querendo ou não, isso impacta profissionalmente, porque as pessoas têm a tendência errada de achar que a gente tem que ter uma experiência grande pra gente ser uma boa profissional. Exato. Mas não caberia a Cíntia de antes. Hoje em dia, de forma alguma. Não é nem coerente, assim. Eu olhando pra você antes, depois, assim, você me manda uma foto pra eu colocar pra elas verem. Vou. Eu jamais diria que aquela pessoa de antes é a coordenadora do curso de fisioterapia de uma instituição como Unis, né? Sim. Não tem nem cabimento, não orna, né? Como a gente diz. Não orna. Não tem cabimento. E eu falo que assim, quando a gente muda por dentro também não tem jeito, a gente acaba mudando por fora. E hoje em dia eu tenho uma cabeça totalmente diferente da Cíntia de 10 anos atrás. Sim. E assim, não caberia realmente a imagem, né? Mais. Claro que assim, a gente tem altos e baixos, tem dias que a gente realmente né, fica meio assim, hoje eu queria colocar um all black, tudo preto e tá tudo ok, né? Mas hoje em dia eu consigo me policiar nesse sentido, de eu posso até usar um all black, mas vou usar a dica da Milena de colocar um acessório dourado, alguma coisa pra não prejudicar em relação à minha paleta de cores. Sim, com certeza. É porque na sua paleta nem tem preto. Nem tem preto. Mas aí com algumas
alguns truques você consegue usar o preto, né? A cartela também não é uma prisão, né? Isso. De forma alguma. Com certeza. E você acredita que a sua imagem hoje reflete quem você se tornou? Sim, com certeza. Porque quando a gente muda por fora, reflete, muda por dentro, a gente reflete no nosso exterior, em tudo, não só no vestir, mas assim, em todas as áreas da vida, né? Nossa forma de relacionar, os ambientes, as músicas que a gente escuta, influencia em tudo. Influencia em tudo, as amizades, né? As amizades. O ciclo Muda ali que a gente fecha, muda tudo mesmo. E é um caminho sem volta, né? E eu vejo muitas mulheres que estão nessa busca interior, elas já mudaram, elas já estão em outro patamar, mas ainda tem um pouquinho de receio de fazer a mudança externa, de mostrar para o mundo, sabe? Eu mudei. Eu confesso que eu no começo era um pouquinho assim, por eu ser muito low profile. Mas hoje em dia a gente precisa aprender também, né? No meu caso eu aprendi, que tem coisas que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Sim. E se alguém for falar alguma coisa, paciência, né? Fazer o nosso e não importar. Então, no começo eu tinha um pouquinho de receio de aparecer, mas hoje em dia se tornou mais leve. E até mesmo pela autoconfiança que eu adquiri na forma como eu me visto hoje em dia. Sim, isso, e me vejo hoje em dia. Isso interfere muito, né? A autoconfiança. Autoconfiança. E assim, até para você, se vai em algum evento, se vai falar com os seus alunos, né? Você está bem vestido, você se sente uma pessoa muito mais confiante para falar. E eu tenho certeza que eles notam essa confiança e se sentem mais assim, não, eu tô bem, né? Eu escolhi a instituição correta, porque essa moça aí sabe do que ela tá falando, né? Com certeza. Sim, autoconfiança é fundamental. Fundamental. E assim, você até comentou um pouquinho, mas então você não se sente disposta todos os dias, 100% alegre, animado, feliz para se vestir. Hoje, todos os dias você tá brilhando. Não, porque dentro desse processo meu de autoconhecimento, uma das coisas que eu coloquei como meta pra minha vida era me conhecer em todos os sentidos, inclusive no meu ciclo menstrual. Então, o que o ciclo menstrual tem a ver com isso? Sim. Tudo. Porque nós mulheres, né, nós somos cíclicas, a gente tem as nossas fases. A gente até sabe disso, né? A gente sabe que a gente tem TPM, a gente sabe que a gente tem períodos que a gente fica mais cansada, né? Mas essas variações que acontecem ao longo do ciclo também influenciam em comportamentos. Então, por isso que vão ter dias que a gente vai olhar para o guarda-roupa, vai pensar, nossa, eu quero a coisa mais... o que tiver na frente hoje. Hoje eu não tô com vontade de pensar, eu tô cansada, eu quero... Só que é justamente nesses dias que a gente tá mais para baixo que é bom a gente focar mais em escolher um look que a gente vai se sentir bem, pra gente conseguir amenizar um pouquinho esses sintomas que acontecem aí ao longo do ciclo, né? Sim. Então, realmente tem esses altos e baixos. Tem. E eu vejo, assim, isso muito. Muitas clientes minhas relatam, Milena, comecei a consultoria, comecei fazendo, mas nossa, eu não consigo me arrumar todos os dias. Hoje eu não tô bem. E eu explico pra elas, é normal. Sim. Normal. Não existe uma pessoa que acorda todos os dias feliz, saltitante, querendo se arrumar 100%. Não tem. Nenhuma mulher é assim. E você pode explicar pra elas dentro disso quais são os ciclos que a gente tem, como elas conseguem identificar essas variações? Olha, nós temos 4 ciclos, né? Começar pela menstruação, que a maioria conhece, a gente sabe muito bem dessa fase. Que talvez muitas conheçam a única, né? A única. A fase menstrual é uma fase que os hormônios estão mais em baixa, né? Os hormônios que eu falo são progesterona, estrogênio. Esses hormônios geralmente estão em baixa. E eles estão ligados, não só eles desempenham funções no nosso corpo, não só no nosso útero. A gente pensa que é só lá no útero. Não. Eles desempenham funções na nossa parte muscular, no nosso cérebro, na nossa parte cognitiva, né? A parte das emoções, comportamento. Então, influencia o nosso corpo como um todo. Então, na fase menstrual, geralmente, tem muitas mulheres que têm muitas cólicas, né? Tem um inchaço um pouquinho maior. A gente fica com a pele fica mais seborreica, né? Fica mais oleosa. O cabelo também não fica legal. Sim. Então, geralmente é uma fase que a mulher se olha no espelho e não se sente bem. Aquela fase que a gente fala, nossa, eu não tô bonita hoje, gente. Hoje, só que quando a gente não tem esse conhecimento, que é só naquela fase, a gente vai achar que
todo mês a gente vai sofrer a mesma coisa. E eu passei por isso. Todo mês eu sofri pela mesma coisa. E quando eu entrei no processo de autoconhecimento, eu anotava todos os dias todos os sintomas que eu tinha. Mas, gente, eu fiz isso por um ano. Eu anotava tudo. Tanto até queda de cabelo eu anotava. Queda de cabelo, como estava minha pele, como que estava a minha disposição, como que estava para treinar, em tudo. E aí depois eu fui observando esses padrões. E aí quando também eu estudei a fundo sobre saúde da mulher e comecei a ver essas alterações dentro do ciclo, eu entendi mais ainda por que isso acontece com a gente. Então a fase menstrual é uma fase que a gente vai ficar... Muitas vezes a gente quer ficar mais introspectiva, a gente quer ficar mais quietinha, porque a gente já tá com os hormônios baixos, então a gente vai ficar mais cansada. Então, é justamente nesses dias que a gente tem que usar roupas, porque o que o nosso cérebro, ele procura nesses dias? Ele quer proteção e ele quer conforto nesses dias. Então, geralmente na minha fase menstrual, hoje em dia, eu procuro roupas mais leves, mais fluidas, tecido 100% algodão, eu gosto de dar preferência também, porque são coisas que eu sei que vão me trazer conforto. E depois da fase menstrual, aí a gente começa ali a fase folicular. Nessa fase já melhora um pouquinho, porque os hormônios já começam a subir, né? O estrogênio, que é um hormônio que está ligado com... ele neuromodula os neurotransmissores, como dopamina, serotonina, que são, digamos que, substâncias do bem-estar, do prazer. Então, eles começam a aumentar logo depois da menstruação, na fase que chama fase folicular. Então, nessa fase já começa a melhorar. Então, a energia nossa já começa a aumentar também. Automaticamente, a nossa autoconfiança, a nossa autoestima já começa a melhorar tudo junto ali, logo depois da fase menstrual. E o pico acontece na fase ovulatória, porque é quando a gente ovula. Na fase ovulatória, é uma fase que a gente está no ápice da nossa energia. Então, tanto a fase folicular quanto a fase ovulatória são duas fases que a gente vai estar com muita energia. E aí, como que eu faço em relação à vestimenta nessa parte? Nessa fase, eu procuro, aí eu já gosto de ser criativa, aí eu já vou para cores, já combino mais, faço mais combinações, já não vou tanto no básico, já consigo brincar um pouquinho mais ali com o look. Justamente porque a gente tá com mais energia. Aí é uma época que eu aproveito também para abusar do salto, utilizar salto, porque a disposição, força muscular. Então, isso é uma fase que eu aproveito realmente para ser criativo. E aí, posteriormente, então, como tem esse ápice, né, na ovulação, aí depois ele começa a cair de novo, que aí vem o quê? A nossa querida TPM, né, tensão pré-menstrual, ou fase lútea, que é outro nome também dessa fase. Nessa fase, na fase da TPM, a gente já sabe muito bem como que nós ficamos nessa fase. Exato. Como os hormônios estão caindo, o que vai acontecer com a gente? Consequentemente, vai começar a cair energia. É uma fase bem crítica, porque tudo incomoda a gente, né? Vamos supor, coloquei esse vestido hoje, mas o tom desse verde tá me incomodando e eu tô irritada com esse verde. E às vezes você usa esse verde o mês inteiro. O mês inteiro. Naquele dia você implica com ele. Impliquei com ele. Preste atenção. Pode olhar que tá na fase da TPM. Então é uma fase que eu procuro me respeitar. Né? Eu gosto de me respeitar nessa fase. Assim, olha, se eu colocar um amarelo hoje, eu vou ficar com raiva desse amarelo. Eu não tô pro amarelo hoje pra ficar, não, eu vou numa cor mais assim, justamente pra amenizar esses sintomas, porque senão a gente vai ficar com aquilo ali. E é uma fase interessante também, mudando um pouquinho de assunto, mas é uma fase importante pra gente olhar pra dentro. Porque aquilo que incomoda a gente na TPM, presta atenção, porque é isso que você precisa mudar na sua vida. Aquela coisinha que tá te incomodando é que você precisa mudar. E aí depois vem aí a fase menstrual novamente, que é uma fase também que é legal a gente olhar pra dentro, mais ainda, e refletir sobre o mês que a gente teve. O que a gente quer deixar pra trás? O que a gente quer que vá embora junto com a nossa menstruação? Né? O que a gente quer ali? Eu gosto sempre de fazer isso na fase menstrual, de anotar o que eu não quero daquele mês, o que aconteceu aquele mês que eu fiquei triste, que eu fiquei mal, que eu quero deixar pra trás.
e seguir, porque a gente precisa também ter esse controle da nossa vida nesse sentido de autoconhecimento, realmente, e se respeitar em todas as fases. Então, realmente, fase lútea e a fase menstrual são fases que a gente vai ficar um pouquinho mais para baixo e às vezes, né, a gente não vai gostar tanto do look que a gente escolheu aquele dia, então a gente tem que ter bastante paciência e persistência. E respeitar. E se respeitar, porque assim, não tem como fugir. Exato. Somos assim, criados assim. Exato. E depois que você entende o ciclo, né, que eu aprendi isso com você, a gente começa a ter mais respeito. Então, às vezes, eu abro meu guarda-roupa e eu não sei que roupa vestir. Aí eu olho e falo, ai, não tá bom, ai, não tá bom. Aí eu coloco e falo, nossa, tá horroroso. E assim, são as mesmas roupas que eu uso o mês inteiro. E aquilo tudo me incomoda e tudo eu acho que tá horroroso, eu acho que tá feio. Aí eu vou ver lá no meu ciclo e falo, tá tudo explicado. Eu falei, eu vou colocar qualquer roupa que eu já tô acostumada. Isso. E o bom da consultoria é isso, porque você já sabe que funciona. Não então, mesmo eu não me sentindo bem, eu já sei que funciona e é só aquela fase. Sim. E tem dias que a gente não tá tão criativo. Sim. E a gente faz umas combinações horrorosas. Sim. E eu tenho cliente que às vezes falam, nossa, menina, hoje minha combinação olha, ficou horrorosa. Eu já sei que ela tá numa fase que ela não tá criativa. Sim. E tá tudo certo, é assim mesmo, a gente não tem criatividade todo dia. Não. Né? E assim, essa questão de respeitar os ciclos vale pra tudo, gente. Até hoje em dia, eu até procuro, ainda mais com a minha rotina muito corrida, eu procuro até mesmo marcar compromissos sociais, reuniões em datas que eu sei que eu vou estar com mais energia do que aquelas, né, as fases ali do ciclo que eu sei que eu vou estar mais cansada e às vezes não vou estar nem com, porque tem na fase lútea, na TPM, a gente também tem um déficit ali do nosso raciocínio, então a gente não consegue tanto focar, raciocinar, ter uma clareza mental, então a gente precisa respeitar isso também nesse sentido, então por isso que influencia até na criação dos looks, porque a gente não tá com clareza, o nosso cognitivo não tá legal naquela fase, infelizmente, né? Queríamos que a gente fosse igual aos homens, né? Os hormônios tudo retinho, enquanto o nosso faz só assim, né? Só assim a nossa vida. Mas é assim, né? É a vida. Então, assim, a gente não tem como mudar. Nós precisamos aprender e entender. Sim. É isso. Eu gosto sempre de falar que respeite suas fases e potencialize os seus resultados. Sim. É isso. Exatamente. Isso influencia até na nossa atividade física, né? Você, como fisioterapeuta, sabe disso melhor do que ninguém. Muito. E a atividade física influencia também no nosso vestir, porque a atividade física te dá disposição, te dá autoestima. Então, assim, tá tudo interligado. Muito. Né? Então, tem dias que a gente vai pra academia, a gente pega... Eu não, né? Porque eu não pego peso nenhum, nada. Mas as outras pessoas normais que vão pra academia e malham com vontade, pegam mais peso. Outros dias a gente pega menos. Às vezes a gente consegue fazer mais repetições. Eu sinto muito nas repetições. Sim. Dependendo da fase, eu faço 10. Nossa, tranquilo. Tem fase do ciclo que eu chego no 5 e falo... meu músculo não aguenta mais. Tô regredindo. Não vai mais. Aí passa aquela fase, eu volto, eu falo, mas tô fazendo 10 de boa. O que acontece? Então, assim, são os ciclos, né? Então a gente fica sempre... Por isso que o homem ele consegue aumentar a carga muito mais facilmente. Porque a gente não fica o mês inteiro com aquela carga, Não, né? não. A gente vai e volta. Sim, inclusive até nisso, hoje em dia, eu treino de acordo com a fase que eu tô. Porque na fase folicular e ovulatória, que são as fases que a gente está com mais energia, são excelentes fases pra gente ter hipertrofia. Então é a fase que a gente pode aproveitar, pegar peso, a gente vai conseguir. Sim. É a fase que você falou que a gente fica bem, consegue. Então essa fase, geralmente eu gosto de fazer treinamento de força. Posteriormente, né, na fase ovulatória, como é o ápice nosso de energia, a gente consegue pegar muito peso, a gente tem muita resistência. Então, eu gosto de correr também. E as provas de corrida minha, eu já corri tanto na fase ovulatória, em prova de corrida, quanto na fase menstrual. Nossa. Imagina o meu desempenho, foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Que a fase ovulatória, a gente tem mais energia, mas ao mesmo tempo, tem uma coisa interessante também, que a gente é mais propenso a lesões também nessa fase. Que interessante, essa eu não sabia. Na fase ovulatória, porque como a gente está com muita energia, a gente pode exagerar e acabar lesionando. Mas não só por isso, também porque nessa fase
a gente chama de elasticidade tendínea, que os nossos tendões eles ficam mais, tem mais elasticidade e justamente nessa fase. Tanto que tem até mulheres de ginástica artística que elas, durante a fase ovulatória, elas têm muita lesão. Então tem vários estudos científicos que mostram isso, que na fase ovulatória elas têm muita lesão, porque elas, como elas já forçam muito a elasticidade, nessas fases elas empolgam e acabam lesionando. Então é uma fase muito boa pra gente treinar, mas também tem que ter cuidado para não lesionar. Para não lesionar, né? E aí na fase da TPM, já começa, né, a baixar a nossa energia, aí eu já procuro fazer coisas mais leves, respeitar o meu corpo. Ainda mais nós mulheres, não adianta a gente querer ir lá na fase menstrual e também na TPM, pegar peso e forçar e querer correr uma meia maratona do nada. A gente não vai conseguir isso, não é se respeitar. Então o legal é atividades mais leves, como o Pilates, o Yoga. Apesar que o Pilates, gente, eu sou suspeita, mas ele é para todas as fases. Para todas as fases. E o bom é que quando você vai num Pilates como o seu, que tem essa consciência, né, a instrutora ali já vai ajustar de acordo com o seu ciclo, né? Exatamente. Porque no estúdio da Cíntia, gente, ela respeita totalmente. Então, você não chega lá e vai tacando qualquer coisa, não. Não. Entendeu? Você tem de acordo com o que está sentindo ali no momento, qual fase que está, porque isso influencia muito no treino. Né? Não é treinar menos, é treinar com qualidade. Treinar de forma adequada. Exatamente. E eu sinto, assim, que tudo isso que nós estamos falando reflete no nosso corpo, né? E nós temos, assim, alguns calcanhares de Aquiles ali. Cada uma tem o seu, né? Cada uma tem uma parte do corpo. Ah, eu gosto dessa, não gosto daquela. Todo mundo tem a sua. Então, quando a gente envolve a atividade física, que a gente já sabe, já viu aí que oscila. A gente já sabe que o nosso humor e tudo, a nossa criatividade também oscila. O nosso corpo, ele também oscila, de forma física mesmo, né? Porque aqui até agora a gente falou de coisas assim, mais subjetivas. Mas o nosso corpo físico, ele incha, ele desincha, ele aumenta, ele diminui. Não é? Muito. Eu, antigamente, quando eu não tinha essa consciência, eu ficava indignada, porque eu tirava uma foto, não tá louco, que tamanho de barriga que é essa? Eu não sou assim. Aí uma semana depois, nossa, emagreci. Não, era só aquela fase. Então, hoje em dia, eu olhei no espelho e falei, nossa, eu tô mais inchada hoje. Lembrei que eu tô na fase menstrual ou na TPM, ok, tá tudo bem. É natural. Mas realmente a parte física, ela modifica muito ao longo do ciclo também. Muito, né? Tem época que o nosso seio incha, o corpo todo. O corpo todo muda todo o corpo. Né? Às vezes eu sinto mesmo, até assim, perna, braço, às vezes eu vejo que o músculo tá aparecendo mais, em determinada época o meu músculo não aparece tanto, mesmo que eu force, ele não vem do jeito que ele tá. Então, assim, a gente não pode se culpar o tempo todo. De, eu tô com essa barriga, nossa, minha barriga não sei o que, o braço tá inchado, o seio, as meninas que têm muito seio, o seio fica ainda mais inchado, elas se incomodam com aquilo. Então, assim, entendendo a fase do ciclo, né, tendo esse autoconhecimento e unindo isso à roupa adequada para aquela característica, você consegue passar por isso com mais leveza. Então, se a menina tem mais seio, a gente vai falar, quando ele estiver mais inchado e aquilo estiver te incomodando, não use esse tipo de roupa. Por exemplo, essa roupa que você está usando hoje é uma roupa que evidencia o seio. Então, as meninas que têm muito seio e estão na fase de TPM ou menstrual e se incomodam com o seio ainda maior, é o tipo de roupa que ela tem que evitar. Exatamente. Então, assim, se você tem esse conhecimento, se ela já sabe, nossa, hoje é um dia que não dá para usar esse tipo de roupa. Ou a barriga, né, que é o mais comum das meninas questionarem. Então, não use esse tipo de roupa que vai marcar. Né? Porque vai marcar mesmo. As melhores dicas são as delas, tá vendo? Tá vendo? Você tem que unir coisas que a gente não pensa, não para pra pensar, mas que influenciam muito na nossa autoestima. Exato. Porque a gente erra por não saber. Você não sabe, então você já tá incomodado com o seio, com a barriga inchada. E aí você vai lá e coloca uma roupa que evidencia aquilo, você tá assim, jogando tudo no lixo. Exatamente. Então, se eu tenho conhecimento, essa fase tá mais inchada, isso me incomoda, então eu vou usar o quê? Vou usar aquilo que mascara, né? Que vai dar uma cobertada naquele aspecto. Até mesmo o cabelo, né? O cabelo tem fase que fica... O meu cabelo, ele alisa e cacheia dependendo da fase do ciclo. O meu também. Tem dia que ele tá liso, tem dia que ele tá cacheado. E tem um que
tem uma fase, né, um pouquinho antes ali do menstruar, nossa, ele fica com muito frizz. Ah, o meu também. Então eu até já aproveito, já deixo ele mais liso, porque eu sei que se eu deixar ele mais natural vai ficar muito armado, né? Então até nessa parte a gente tem que se respeitar. Exatamente, e assim, eu sei que muitas mulheres não gostam dessa oscilação. Mas existem benefícios de aceitar essa oscilação ao invés de mascarar com outras alternativas aí que hoje em dia existem várias. Mas quais são os benefícios, Cíntia, da gente deixar, sabe, o ciclo como ele é? É uma vida mais leve, com mais produtividade. Muitas pessoas me perguntam, Cíntia, como você dá conta desse tanto de coisa sem surtar? Eu sou essa pessoa que faço essa pergunta pra você. E justamente se respeitando, né? Porque quando a gente aceita, né? Que a aceitação é o principal, é o início de tudo, é aceitar que você é cíclica, aceitar que você vai ter fases que não vai estar tão bem em todos os sentidos. Então, a vida vai ficar muito mais leve. A produtividade vai aumentar, porque a gente consegue, no meu caso, eu coloco a minha agenda sempre que possível, claro que às vezes tem suas exceções, né? Tem compromissos que não é eu que marco, mas sempre que eu posso, eu mesma escolher as melhores datas de acordo com a minha variação hormonal ali naquele mês, eu faço dessa forma, porque eu sei que naquele dia eu não vou estar tão disposta, para um dia que eu vou fazer um batidão o dia todo. Então, é realmente uma vida mais leve, com mais saúde e qualidade de vida, porque quando a gente respeita, né, o nosso corpo, quando a gente respeita as nossas fases, tudo vai tornar muito mais fácil, né? Sim, tem mais facilidade. Eu marco muito assim, por exemplo, às vezes eu tenho que criar post pro Instagram, eu já sei que naquela fase não adianta eu querer criar post. Eu deixo pra fase que eu tô criativa, que eu tô mais animada, aí eu crio um monte de post. Aí chega na fase que eu tô mais tranquila, eu falo, nossa, zero criatividade, eu posso ficar aqui o dia todo e não tenho uma pequena ideia de um nada, né? E isso vale pra tudo. Pra tudo. Né? E a gente precisa entender isso. Isso. Então, se conheçam, mulheres, conheçam o seu ciclo, porque esse conhecimento é ouro, né? Que a partir disso a gente consegue mudar toda a vida em relação ao que você é, a sua essência. E sem se culpar também, não tem problema nenhum sem você culpa. Tá se sentindo mal. Né? Saiba que vai passar, semana que vem vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo ótimo. E assim, mudando de assunto, mas não mudando tanto de assunto assim, eu queria que você explicasse pra gente quais são os benefícios da atividade física pra autoestima. Porque assim, atividade física... Nossa, eu poderia ficar uma hora aqui só falando disso, porque a atividade física é excelente para tudo na nossa vida, né? Sim, para tudo. Para autoestima, então, assim, acho que atividade física e autoestima, elas andam juntas, assim, né? Sim. Porque quando a gente pratica atividade física, melhora o nosso físico, obviamente, a gente vai, com o nosso físico melhor, a gente vai se olhar no espelho, a gente vai ter mais autoconfiança. Tendo mais autoconfiança, a gente vai ter mais resultados no trabalho, porque a gente vai ser mais produtivo no trabalho, como você falou anteriormente. E aí, consequentemente, vai ter mais autoestima, porque você conseguiu o resultado no teu trabalho, você vai ficar mais confiante ainda no teu, não só no trabalho, eu tô falando trabalho, mas vale pra vida pessoal, vale pra tudo, né? Até em relacionamento, né? Exato. Então, aumentou a tua autoestima, né? Consequentemente, não tem jeito, é um ciclo, vai se repetindo, um ciclo, vai se repetindo. E além disso, a atividade física, para quem não sabe, quando a gente pratica atividade física, a gente libera várias substâncias no nosso corpo, que são substâncias, eu costumo dizer que a gente tem uma farmácia online, uma farmácia interna, porque a gente libera várias substâncias na atividade física que melhoram sintomas de depressão, ansiedade, então ajuda também no mental, né? A atividade física é para tudo, então, e a gente tendo uma saúde mental boa, consequentemente a nossa autoestima vai estar boa, então... E uma coisa que às vezes muita gente não sabe é que a atividade física correta, ela ajuda a gente a regular o nosso ciclo. Também. E aí eu acho importante frisar que nós não fomos feitas para atividades intensas, né? Isso. Nós temos até ali o nosso limite, né? Queria que se você pudesse explicar mais sobre isso, assim, o quanto a atividade física, por exemplo, essas atletas de alta performance, né, elas ultrapassam esse limite. E para a questão hormonal, isso não é legal, né? Sim. Tem que ter todo um cuidado, né, com essa parte, porque realmente influencia. Igual eu falei anteriormente das lesões
que ocorrem na fase ovulatória, né? Então, a atividade física é excelente pra gente regular o ciclo. Quem tem endometriose, síndrome do ovário policístico, cólicas menstruais ou dismenorreia, que é o nome para cólica menstrual. Nome lindo. Nossa, era tudo que eu precisava, uma cólica com esse nome. Cólica menstrual. Então, ou então ciclos alterados mesmo, ciclos muito longos, muito curtos, com atividade física e essa liberação desses hormônios com frequência e da forma correta, com a intensidade correta, porque tem vários estudos hoje em dia que já mostram isso, a intensidade de cada fase do ciclo menstrual, né? Hoje em dia cresceu muito o conhecimento nessa parte. Então, por isso que a gente tem que respeitar cada fase até na parte de atividade física, porque pode sim ajudar nessa parte hormonal, mas pode prejudicar também, como o caso dos atletas de alta performance. Então, por isso que eles já fazem todo o acompanhamento com o nutricionista, com o fisioterapeuta, o educador físico, todo mundo em conjunto para amenizar da melhor maneira possível. Mas, né, infelizmente, não são todos também que vão por esse lado, mas é uma coisa que a gente não pode deixar de lado se tratando de mulher, né? Mulher, né, esportista tem que ter esse olhar também, porque senão pode modificar e prejudicar. E assim, nós, meras mortais, né, assim, se a gente busca uma atividade de alta performance, de alto impacto, do nada, assim, eu acordei hoje, vou fazer uma super atividade, você, né? Isso é perigoso, então assim, você precisa ter profissionais sérios te auxiliando para você não criar outros problemas para sua vida. E aí a atividade física passa a ser vilã da mulher, né? E não... Sim, inclusive esse dia que eu falei que eu corri, fiz uma prova de corrida de 5 km, eu estava menstruada na data. Foi tão engraçado que no outro dia, era o primeiro dia da menstruação, no outro dia ela parou. De tanto impacto, né? De alguma coisa alterou lá dentro, meu corpo sentiu. E no outro dia cortou, aí no outro dia voltou. Então pensa só, né? Realmente foi. Eu lembro que eu não tinha treinado tanto para essa corrida. Então a gente precisa sim prestar muita atenção nisso para não prejudicar o nosso próprio corpo em prol de uma atividade física, em prol de um status, né? De um prêmio, uma premiação, de mostrar que aí eu consegui, né? Do ego, inflar o ego. Exatamente, porque a atividade física é importante, mas com um profissional adequado te orientando ali. Com certeza, em tudo, né? Não só nisso. Tudo, né? Um fisioterapeuta bom, um educador físico bom. Exatamente. Pra não sair lesionando, gente. Porque olha, tem muita gente andando por aí se lesionando. Então vamos procurar um fisioterapeuta correto, um educador. Tem muita pessoa séria, muita gente séria que trabalha com isso. Então tomem cuidado, tá? Eu só aproveitando fazer esse alerta, né? Pra ter bons profissionais acompanhando, né? Com certeza. E Nossa, não sei como eu entendi essa minha pergunta. Eu não entendi essa pergunta que eu fiz. O movimento faz parte da vida, inclusive esse movimento de altos e baixos, na nossa autoestima. Nada é padrão ou imutável. E eu sei que você gosta e apoia o movimento da vida. O que tem a ver essa pergunta? Não entendi o que eu quis dizer. O dia que eu li também, eu falei assim, eu entendi, mas não entendi. Não faz sentido nenhum essa pergunta. Acho que ela quis dizer, eu falei assim, acho que ela quis dizer em relação que tudo na vida é cíclico. Acho que é isso. Resumindo, é essa a minha pergunta. Tudo na vida é cíclico, né? Então, você apoia, eu acho que eu quis dizer assim, você apoia o movimento. A vida é movimento. A vida é movimento. Agora eu voltei meu raciocínio. A vida é movimento. E você apoia o movimento, né? E eu sei disso que você lá dentro do seu Pilates, nas palestras que você dá, você sempre fala sobre isso. Então é importante a gente estar em movimento, não só movimento de atividade física, mas de criatividade, de um projeto novo, de começar algo e de finalizar coisas também, não só iniciar, finalizar também ciclos, como você disse, né, na fase menstrual, a gente precisa encerrar alguns ciclos, encerrar algumas coisas, mas a vida tem que ter movimento, né? Movimento. Inclusive tem uma frase lá no meu estúdio que é o movimento cura. É uma frase que pra mim, assim, foi o Joseph Pilates, né, que falou essa frase. Pra mim, assim,
é a frase da vida. Porque tudo é movimento, gente. É movimentar, é estar em movimento. Se às vezes você não está satisfeita com a sua vida agora, não está satisfeita com o seu corpo agora, não está satisfeita com o seu modo de vestir agora, coloque-se em movimento, de alguma forma. Não de atividade física. Sim, não precisa, somente de atividade física, mas movimento total. Se coloque em movimento, conecte com pessoas que você vai ter um conhecimento, você vai ter algum tipo de retorno ali, conecte com ambientes, com lugares, com livros, com músicas que você quer aquele movimento novo para sua vida, para você modificar a sua vida. Então é estar em movimento. É isso, né? O movimento cura. Cura, com certeza. Que é um livro novo que você começa a ler, um livro diferente, é uma música nova que você escuta. Sim. E isso te traz vida, né? Faz bem até pra mente, dependendo do que você tá passando. Então, se você tá num momento aí triste, de luto, de luto por você ou por outra pessoa, ou tá triste com seu corpo, se coloque em movimento de buscar um estudo novo, um curso. Tem muitos cursos gratuitos hoje. Sim. Encerre algumas outras coisas que não prestam. Né? Já marca com a Milena. Já marca comigo. Já marca com ela, vocês não vão arrepender. Exatamente. Vamos fazer uma coloração pessoal, uma consultoria de imagem, né? É um conhecimento assim pra vida, não é? Pra vida. Né? A paleta, eu fiz a consultoria com você, acho que foi em 2021. Foi. 22, eu acho, né? É, por aí. E eu sei que assim, é um conhecimento que eu vou carregar pro resto da minha vida. Sim. Né, pro resto da vida. Então, dê o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. E assim, uma coisa que eu falo, assim, o primeiro passo é super importante. Mas não é no primeiro passo que tudo muda, né? Não. Que você também, assim, as pessoas veem você bem vestida hoje, não foi assim. É igual autoconhecimento. Autoconhecimento dói. Sim. Dói, porque assim, a gente tem altos e baixos, e às vezes os baixos são bem baixos, mas aquilo ali é pra te mostrar o que realmente é importante pra tua vida. Sim. O que você precisa deixar pra trás pra você ir pra um próximo nível. Então, a gente precisa ter essa consciência disso também. Sim. E o seu foi, assim, um processo. Eu vi, assim, que no começo você foi ali timidamente, melhorando. E hoje eu fico... muito, né? E hoje eu olho, assim, as suas fotos lá nas palestras, nos eventos, eu falo, nossa, Cintia, maravilhosa. Eu falo, nossa. Gente, quando ela me elogia, eu falo, ganhei meu dia. Eu sempre vejo, eu falo, meu dia. Ela tá arrasando. Eu falo, Cintia, se você não tivesse feito a consultoria, hoje você tava, assim, perdida, frente a tantas coisas que você toma frente, assim, a tua imagem hoje, do tamanho que é. Se você não tivesse feito, olha... Eu não sei o que seria. Eu às vezes olho e falo, gente, olha lá a Cintia maravilhosa, linda, com a roupa super adequada ali. Falo, gente, se ela não tivesse feito, o que seria da vida dela? Ou seria aquelas roupas lá atrás, Cintia, no cargo que você tem hoje? Aquelas calças largas, nada a ver com... Nossa, gente. Não tinha nada a ver, Cintia. Talvez você nem estaria onde você está. Talvez não. Ó, e antes da gente finalizar, a gente tem um quiz do estilo. Bora lá. Quero saber se você vai conseguir responder pra gente todas as perguntas. Uma peça de roupa favorita? Vestido. Vestido, né? Vestido. Você sempre tá com vestido? Nem sempre, porque como fisioterapeuta, né? Às vezes eu não gosto tanto de utilizar para atendimento. Mas qualquer oportunidade que eu tenho de usar um vestido, eu amo vestido. E é uma peça só. Sim. A gente não precisa nem ficar preocupando muito. Dica aí pra fase que a gente tá mais cansada. Exatamente. Coloca um vestido que não precisa nem combinar ali, só os acessórios. Mas, nossa, eu viveria muito bem com vestido, assim, todos os dias, se eu pudesse. Eu também amo vestido. E você tem uma peça que você jamais usaria? Mini saia. Mini saia. Mini saia. Tá. E uma peça de roupa que antes você pensava, jamais vou usar, e hoje você usa? Nossa, calça de cintura alta, pantalona, flare. Antigamente, eu lembro que minha mãe tinha umas dessas no guarda-roupa, eu olhava e falava, nossa mãe, que antiquada, né? Hoje em dia, só tem calça jeans assim, né? É porque a nossa fase, assim, a nossa adolescência era calça skinny, cintura baixa, né? Sim, exato. Era isso que era o auge. E aí, realmente... Então, eu não imaginava usando não, porque eu julgava a minha mãe. E se você pudesse usar apenas um look pelo resto da vida, tipo Mônica e Cebolinha, qual você usaria? O vestido com um tênis branco, confortável. Nossa, super usaria também. Nossa. E o que todo mundo usa, mas você acha brega? Me julguem, papete. Ai, me julguem também. Você também?
Não, assim, tá muito na moda. Tem pessoas que eu acho que fica legal, mas não sei. É que assim, há papetes e papetes, tá? Isso, há papetes são bonitinhos, Tem algumas que normalmente têm um valor um pouco mais alto, que são sim bonitas e bem acabadas e que eu super aprovo e tenho clientes que têm e eu indico. Mas é que assim, o galerão tá usando umas que não dá. Eu concordo com você. Ai, que bom. Que bom que você não. Fiquei até aliviada. E uma influenciadora que tem um estilo que você mais admira? Nossa, a Lily Grace. Você já viu? Não conheço ela. Na verdade, ela é internacional, mas... Tá. Mas assim, uma brasileira, que eu gosto muito do estilo dela também, é a Carol Marçal. Ah, sim, ela tem um estilo bem bonito. Depois você manda a Lily, eu vou colocar pra elas verem também. Mas a Carol Marçal tem realmente uns vestidos bem bonitos. Uma peça de roupa que você tem um apego emocional? Nossa, eu tenho uma blusa de frio, uma jaqueta vermelha. Se vocês já me viram com essa jaqueta vermelha. Que assim, esses dias que eu fui reparar que essa jaqueta ela tá no meu guarda-roupa há anos, que era de quando eu era adolescente. E foi uma jaqueta que minha mãe me deu e assim, eu lembro que foi de uma viagem que ela fez e eu fiquei pra sempre com aquela jaqueta até hoje, né? Não vou ficar pra sempre, talvez. Talvez sim, talvez você usava ela na escola e eu já te vi. Você deve ter me visto com ela, certeza. Você vai ficar uma vovozinha assim, te usando a jaqueta com aquela jaqueta vermelha. Nossa. Mas ela hoje em dia eu não uso, não. Eu uso só em casa. Porque ela já tá bem velhinha. Entendi. Eu deixei essa jaqueta passar ou você escondeu ela de mim, né, Cíntia? Acho que você não viu ela esse dia. Eu acho que ela não tava lá, gente, porque eu não tô lembrando dessa jaqueta. Mas é isso, Cíntia. E assim, pra gente finalizar, eu gostaria que você dissesse para as mulheres que não estão se sentindo bem com o corpo delas, com a imagem delas, o que você pode trazer de mensagem para elas hoje? Então, mulheres, vocês que estão justamente nessa fase de perdidas, querem melhorar, mas não sabem por onde, comece dando passos simples, comece dando o primeiro passo, né? Procurando ajuda, procurando profissionais de acordo com aquilo que você quer para sua vida, procurando pessoas, né? Conectando com amizades melhores e se respeitando, né? E procure o autoconhecimento, procurem se conhecer, procurem conhecer o seu ciclo menstrual, como que é seu comportamento em cada fase, para você saber como lidar com você mesma, né? Então, igual a frase que eu disse anteriormente, vou repetir ela agora, porque é uma frase que pra mim, eu coloco ela como mantra, né? Que é: respeite suas fases e potencialize os seus resultados. Não tem como, a gente precisa se respeitar pra gente ter melhores resultados. E, gente, marque uma consulta com ela, né? Eu falei que eu sou suspeita porque eu sou amiga, mas eu já, não só comigo, mas eu já vi ela fazendo isso com outras mulheres. A gente participava de vários eventos, palestras, e o feedback que o pessoal dá sobre a consultoria dela, sobre a forma como ela trabalha, é diferencial nesse mercado. Então, marca uma consultoria com a Milena. Eu sou fã número 1 dela, como pessoa, como profissional. E é isso, né? Respeite e faça alguma coisa pra você mesmo, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Exatamente. E é isso, gente. Eu agradeço, assim, de coração. Nossa, assim, foi um presente, né, daquele ano. Foi, eu acho que uma coisa, assim, a única coisa boa que ficou. A pandemia, né? Foi depois da pandemia, né, recuperando ali. E foi, assim, um grande presente ter te reencontrado, né? E, assim, tão diferentes, né? Nós duas, tão diferentes, em caminhos completamente distintos da nossa adolescência, né? E, gente, a Cíntia é uma referência, então se vocês querem procurar uma fisioterapeuta, se vocês querem fazer pilates, se vocês querem cursar essa modalidade no Unis, né? Busquem e procurem a Cíntia que ela vai ajudar vocês. Né? Estou à disposição. E outra coisa que eu esqueci de falar, mas que é muito importante também, que tem uma passagem bíblica que até é a inspiração do meu estúdio, Luz, que a Milena até já sabe sobre. Mas é uma outra parte desse capítulo que às vezes eu pouco falei sobre, mas que tem muito sentido até mesmo pela nossa conversa de hoje. Que é: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Então vamos, o que será que a gente está olhando? Como a gente está utilizando o nosso olho? Até mesmo olhando no espelho. Né? Então nosso
olhar pra tudo na nossa vida tem que ser bom, porque ele sendo bom, o resto tudo muda. O resto tudo muda, exatamente. Deixar um pouco de lado as comparações e olhar o coração. Porque a luz que foi acesa precisa iluminar. Exatamente. Então, vocês hoje foram iluminadas com esse conhecimento. Não deixem ele de lado. Coloquem em prática e compartilhem com outras pessoas também. Compartilhe esse vídeo. Sim, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no meu canal, gente. Por favor, me ajudem a divulgar esse canal. E foi um prazer ter vocês aqui. Um prazer ter vocês, sim. Prazer todo meu. Nossa, que conversa. Volte sempre aqui. Maravilhosa. A gente poderia ficar a tarde inteira. Nossa, gente, eu a gente tem assunto pra dar pra vender. Nossa senhora, a gente qualquer dia marca um outro assunto. Agora a gente vai conversar sobre a vida pessoal. Agora, gente, isso aqui é só em off. Nossa senhora, isso aqui é impossível ir pro ar que a gente conversa, assim. Mas aqui, você siga com Deus e até o próximo vídeo. Até! Prontinho, Cíntia, arrasamos! Muito obrigada. Nossa, a gente fala tanto, meu Deus, como a gente tem assunto. Nossa, quanto tempo que deu aí? Eu acho que deu 1 hora.